Já estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todos os seguidores do Quintal da Ciência aqui no Facebook, todos que estão nos assistindo nesse momento. Bem-vindos à nossa live. A live de hoje é bastante especial, nós temos pessoas extremamente importantes hoje aqui na nossa live, né? A nossa live, ela está, na realidade, o motivo pelo qual nós estamos realizando essa live, esse bate-papo hoje, é em função da Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia, né? Que já aconteceu, mas em função da agenda do nosso convidado principal, nós tivemos que adiar um pouquinho esse momento, né? Então, como esse ano o tema foi a inteligência artificial, nós do Quintal, né? Convidamos o Ailton Krenak para falar sobre a ciência indígena na era da inteligência artificial. O nosso querido Krenak, ele está, como a agenda dele, eu repito, é muito cheia. Ele se encontra agora numa festa literária, né, das 18 às 19 horas, e ele vai entrar um pouquinho depois e pediu que nós fôssemos nos apresentando e também disponibilizou um vídeo no qual ele faz uma entrevista para Fiocruz e ele explica em poucos minutos o que é a ciência. Mas antes desse vídeo, né, eu gostaria de apresentar, né, ter a honra, né, hoje para mim é uma honra muito grande estar aqui nesse painel florido, cheio de flores do Quintal da Ciência, né? Então, eu estou rodeada pelos mediadores, pelos jovens mediadores do Quintal da Ciência. Problemas na conexão. Acontece com quem faz ao vivo, né? É, então eu vou pedir para essas meninas que estão as duas juntas aqui na mesma câmera, deixa eu colocá-las aqui, que elas vão se apresentar. Querem abrir o microfone? Oi, gente, boa noite. Meu nome é Ana Clara. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Mariana. Tá desligado seu microfone. Tá desligado seu microfone. Desculpa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Carla. E Oi, gente, boa noite. Meu nome é Henrique. E além disso, existe Bom, então, esses são os nossos mediadores lá do Quintal da Ciência, e nós vamos, então, até que o Ailton chegue aqui para conversar com a gente, nós vamos, então, passar o vídeo que ele pediu para já irmos pensando no tema que ele vai conversar conosco. O nome do vídeo é A Ciência que eu Faço. Espera aí, vamos lá. Deixa eu
Tá indo já? Tá aparecendo aí? Já tá aparecendo o vídeo? Não. Espera aí que já vai entrar aqui. Calma aí. É assim mesmo, ao vivo. Acho que agora foi, né? Foi. Então vamos lá. Nós estamos experimentando sempre alguma novidade. Eu acredito que a novidade que mais tem me chamado a atenção nos últimos anos é a descoberta pelas novas gerações, especialmente de novas gerações de povos indígenas, acerca da sua tradição, uma espécie assim, de conexão com o passado. Essa conexão com o que seria o passado, na verdade, é um forte chip de atualização para as novas gerações acerca da sua própria origem, da sua ancestralidade. E isso tem valorizado muito um aspecto da saúde e da integridade física assim, das pessoas, né? Para os rapazes, para os meninos, para a juventude crescer limpa, né? Crescer limpa no sentido de ser saudável, alimentação saudável, vida saudável, sem querer assim, ficar criando modelos de vida, mas acreditando que a melhor base para uma pessoa se desenvolver, crescer saudável, é ter uma conexão espiritual, é ter uma relação com a origem dos seus alimentos, né? E que isso tem relação direta também com seus pensamentos. Então pensamentos limpos, buscar uma alimentação adequada, e essa reconexão com a ancestralidade é um dos estudos que eu tenho observado com atenção e procurado fazer com relação às novas gerações, meus filhos, meus netos, a meninada que fica em torno de mim. É muito comum, principalmente essa geração saúde, né, o pessoal que se preocupa com alimentação, com práticas de esporte, com coisas que são ensinadas como boas práticas, acreditar que essas boas práticas é o rumo certo para você ter saúde. Mas se esse rumo certo não estiver alinhado com uma mente saudável também, isso não acontece. Você continua na armadilha do corpo com suas confusões, você pode estar todo preparado, mas você não está com saúde. Né? Saúde não é exatamente uma aparência física. Né? Eu tenho amigos que são pessoas de 90 anos, mais de 90 anos, que são capazes de cantar e dançar a noite inteira, e eles iam deixar impressionados qualquer um desses incríveis atletas que correm 1 hora, 2 horas de manhã cedo para ficar fortão. Um amigo me perguntou assim, não, Krenak, por que os índios gostam tanto de espelho, né? Aí eu falei com ele, olha, eu acho que os índios gostam de espelho porque ele é uma das possíveis janelas para você enxergar o mundo. Você vê você mesmo no espelho, não precisa ser uma coisa só narciso, você ficar olhando só você, mas para você enxergar o mundo. A meninada agora gosta muito de olhar nesses Android, nos aparelhinhos, né? Nos iPhone, nessas coisas todas. Eles põem um fone no ouvido, põem aquele espelhinho na frente deles e fica
hipnotizado. Eu acho que um toque interessante para essa meninada é que você pode olhar essa janela, é legal, mas você tem que ver alguma coisa além dessa coisa narcisa de você mesmo ficar fotografando você e botando aquela sua pinta na janela. Porque daí você está olhando para você mesmo. Isso aí se chama olhar para o próprio umbigo. E não tem nada a ver, né? Nós não vamos ajudar a melhorar o mundo olhando para o nosso próprio umbigo. Agora, se a gente tiver capacidade de olhar além disso, nós vamos ver coisas que são importantes, que estão acontecendo no mundo, que tem eu, que tem você, que tem outras necessidades, que tem outras demandas, e a gente pode até identificar coisas que podemos fazer, que vai dar sentido para a nossa vida, que vai possibilitar assim, adiar, digamos assim, adiar, né, essa nossa experiência coletiva aqui na Terra, de passar no mundo com uma serenidade assim de quem pisa suavemente sobre a Terra. A gente não precisa ficar largando muito rastro, né? Lixo, essa porcariada toda que a cultura do consumo produz, né? Nós estamos sempre nos surpreendendo de encontrar alguma coisa que sempre esteve ao nosso lado. Estava sempre ali ao nosso lado. A gente aqui não viu. E as pessoas acham que tem uma novidade nessa coisa do que eles chamam de medicina, no sentido geral, relaciona isso com saúde, com outras coisas, e alguns até imaginam que existe uma medicina indígena, né? E achando que é uma novidade. Isso sempre esteve aqui, sempre esteve aqui. E a nossa atenção, né, prestar atenção e ter o tempo necessário para redescobrir coisas que sempre esteve do nosso lado, que esteve sempre ao nosso alcance, é um acesso a esse conhecimento e a isso que as mídias chamam de medicina, né, ou de medicina indígena. Uma coisa que eu observei é que as pessoas ainda misturam demais essa coisa da medicação, né, do aparato da medicina ocidental como a principal resposta para qualquer assunto ligado à saúde. Porque ainda não perceberam que isso é só uma necessidade criada, né? A humanidade sempre viveu em forte conexão com a terra, com a natureza, e recebendo da natureza tudo o que precisa. A terra embala a gente para a gente nascer, para a gente viver, para a gente sonhar. E esses outros aparatos todos, essas invenções que são o tempo inteiro e todo dia apresentadas para a gente, são necessidades criadas. É dessa maneira que eu vejo a ação de uma ciência da vida, uma ciência para a vida, que podia ter relação com a medicina dos povos indígenas, né? A medicina. E pensando que cada uma dessas culturas, que são tão plurais, tem um jeito de interpretar isso e tem um jeito de lidar com isso. Quer dizer, não tem um módulo sobre isso, né? Tem milhões de visões sobre o assunto. Pode me provocar para me tirar desse ponto e botar em outro, porque senão eu fico aqui. Bom, esse foi o vídeo que o Ailton pediu para passar, né, antes que ele pudesse estar presente na live, na qual ele dá uma entrevista, então, para Fiocruz, e ele fala um pouco do que ele pensa, né, do que os povos indígenas pensam sobre a questão da ciência. Mas ele vai estar conversando conosco muito mais, né, assim que ele chegar. E eu vou, na realidade, a gente vai fazer uma pequena introdução e vamos ver se ele consegue já chegar a tempo de iniciarmos a nossa live com ele.
É, tem um outro momento que ele pediu para a gente estar colocando aqui também. É. Acho que eu caí, né? Não, estou aqui. Então, o nosso tema, né, ele vai conversar conosco em torno da questão da ciência indígena na era da inteligência artificial. E teve uma reportagem na BBC, agora no dia 30/10, que nos chamou bastante atenção e que nós passamos para ele, que nós iríamos trazer para que ele pudesse comentar. É intitulada A Geração Digital. Pela primeira vez, os filhos têm QI inferior ao dos pais. O neurocientista francês Michel Demurger, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França, ele afirmou no seu livro, intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais, como os dispositivos tecnológicos, eles afetam seriamente o desenvolvimento de crianças e jovens. E ele diz assim: simplesmente não tem desculpa para o que estamos fazendo com os nossos filhos e como colocamos em risco o seu futuro desenvolvimento. O seu livro, né, é atualmente um dos mais vendidos na França. E no meio da entrevista, o cientista respondeu a uma pergunta que fizeram para ele, se a juventude de hoje é a primeira geração da história com o QI mais baixo do que a anterior. E ele disse sim. O QI, ele é medido com um teste padrão. No entanto, não é um teste congelado, mas é frequentemente revisado. E pesquisadores em muitas partes do mundo observaram que o QI está mudando de geração em geração. O neurocientista deixou claro em sua história que o coeficiente ele é fortemente influenciado por fatores como sistema de saúde, alimentação e escola. No entanto, em países onde os fatores socioeconômicos têm sido relativamente estáveis há décadas, os nativos digitais, como ele chama, né, são os primeiros filhos a ter um QI inferior ao dos pais. E essa tendência ela foi documentada em países como Noruega, Dinamarca, Finlândia, Holanda, França e etc. O cientista ele afirma que estudos mostraram que ao usar a televisão ou videogames, o QI e o desenvolvimento cognitivo diminuem, segundo as suas pesquisas. E ele afirma ainda que as causas dessa situação são claramente identificadas. Abre aspas, a fala dele: diminuição da qualidade e quantidade das interações familiares, diminuição do tempo despendido em outras atividades enriquecedoras, como trabalho de casa, música, arte, leitura, interrupção do sono, superestimulação da atenção, subestimulação intelectual e um estilo de vida excessivamente sedentário, né? E por fim, no final, né, da entrevista, que é muito enriquecedor, e depois a gente pode disponibilizar o link, né, da entrevista, ele afirma o seguinte, que crianças de 2 anos passam em frente às telas quase 3 horas por dia, crianças de 8 anos, cerca de 5 horas, e os jovens, de acordo com as suas pesquisas, mais de 7 horas. E, diz ele, né, é por esse motivo que as crianças estão sendo incentivadas a participar dos danos causados pelas telas. E, diz ele, abre aspas, elas devem ser informadas de que as telas recreativas prejudicam o cérebro, interferem no sono, interferem na aquisição da linguagem, diminuem o desempenho escolar, prejudicam a concentração, aumentam o risco de obesidade e etc.
Então, é uma reportagem recente, né, de pesquisas recentes, e que acabou sendo viralizada na internet por esses dias, e que tem afinidade com o que o Ailton vai estar conversando conosco. Ele não chegou ainda. Então, eu vou disponibilizar aqui um outro momento dele, muito importante também, e que nós combinamos de estar disponibilizando antes dele chegar. Vamos ver se ele consegue chegar. Vamos lá. Acho que não entrou ainda, né? Não. Então já temos aqui umas perguntas para o Ailton. Assim, acho que agora vai. Acho que agora foi. Não, né? Tá reproduzindo o vídeo? Não, né? Não, não tá ainda não. Peraí. Não. E o Ailton ainda não chegou. Vamos ver aqui, peraí. É assim mesmo, pessoal. Ao vivo. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos,
que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para fazer uma campanha de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme com telhas no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Ele aí. Então, esse é o nosso querido Ailton Krenak, só que ali foi em 1987, na Constituinte, onde ele faz esse discurso memorável, né? E graças a esse ato, né, nós temos na Constituição alguns direitos dos povos indígenas garantidos em função dessa atitude do nosso querido Krenak, que já chegou aqui. Mas antes de eu passar a palavra para ele, então deu tempo, né? A gente já estava aqui, já, caramba, vai dar, não vai? O Ailton, ele afirma em uma de suas entrevistas que numa das línguas nativas do Brasil que restaram, o Krenak, né? Kren quer dizer cabeça e Nak é terra. Ele diz assim: logo, nós somos a cabeça da terra. Escutando os velhos e perguntando sobre a nossa história, entendi, palavras do nosso querido Ailton, que somos uma das últimas famílias de um povo que, quando Dom João VI chegou ao Brasil, habitava uma região conhecida como a Floresta do Rio Doce. Os viajantes se referem a ela como uma floresta tão impressionante como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica. Era uma muralha natural no caminho do ouro e dos diamantes que vinham do interior. Mas a coroa precisava de dinheiro e os colonos não eram bobos e pressionaram Dom João VI para que libertasse a entrada da floresta. E os nossos antepassados, diz Ailton, chamados botocudos, resistiram bravamente a essa investida e a nossa aldeia foi o último lugar a ser colonizado já tardiamente, por volta de 1910. Nessa altura ainda havia caçadores e recoletores andando nessa floresta. Para acabar com os botocudos, primeiro esses colonos que estavam expandindo as fronteiras internas do Brasil tiveram de devastar a floresta. Vejo, afirma Ailton, um paralelo muito grande, passados quase 200 anos, com o que os brasileiros estão a fazer agora, determinados a devastar a última grande floresta da bacia amazônica. Ele diz, né, que uma guerra de extermínio à nação dos botocudos do Vale do Rio Doce foi declarada contra o nosso povo. Uma guerra que não se pode resumir ao número de mortos. Fomos vítimas, diz Ailton, de um genocídio e não há contabilidade possível. Os Krenak voltaram a reunir 120 famílias. Se considerarmos 5 pessoas por família, somos pouco mais de 500. Vivemos dentro de uma pequena reserva, segregados pelo governo brasileiro, num campinho de concentração que o Estado fez para os Krenak sobreviverem. Durante o período da ditadura, se constituiu num campo de reeducação, que, na verdade, era um centro de tortura. Já passamos por tanta ofensa que, mais essa agora, ele se referia a uma declaração do então candidato, não vai nos deixar fora do sério. Candidato à presidência na época, foi em 2018 que ele fala isso. Fico preocupado, diz Ailton, se os brancos vão resistir. Nós estamos resistindo há 500 anos. E diz ele, mais à frente, quando uma criança Krenak, olha que interessante, meninos, nasce, não vai para a creche, fica com a mãe.
as avós e as tias. Partilham um cotidiano e um modo de estar na vida. As crianças indígenas não são educadas, mas orientadas. Não aprendem a ser vencedores, porque para uns vencerem, outros têm de perder. Aprendem a partilhar o lugar onde vivem e o que têm para comer. Tem o exemplo de uma vida onde o indivíduo conta menos do que o coletivo. Esse é o mistério indígena, um legado que passa de geração para geração. Ailton carrega no apelido a pertença à sua gente, o povo Krenak, e a sua memória mais antiga é muito simples. Ele afirma: eu não sei viver sozinho. Ele falou isso em 2018 para Cristiana Martins, do Jornal Expresso. E disse também ele para Fred Giacomo, do ECOA, agora no início de 2020. Eu faço também artesanato, pintura, escultura, desenho, escrita. Não tem centralidade em minha criação. Sou também roteirista e radialista. Esse é o Ailton Krenak, vencedor do Prêmio Juca Pato 2020, intelectual do ano, autor do best-seller Ideias para Adiar o Fim do Mundo, livro traduzido em vários idiomas, italiano, francês, espanhol. Nós sentimos uma necessidade enorme e urgente de escutar aqueles que foram por tanto tempo excluídos como párias da nossa sociedade. E precisamos ter a humildade de reconhecer que temos muito que aprender com os povos originários, os verdadeiros donos dessa terra. Comemorando, então, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nós temos a honra, a alegria, a emoção e o prazer de receber o nosso querido amigo Ailton Krenak para falar sobre a ciência indígena na era da inteligência artificial. A palavra é sua, querido. Muito obrigado por me acolherem nesse encontro. Eu fico muito feliz de poder chegar no quintal da ciência com vocês. E eu soube que nós vamos conversar um pouco também sobre ciência. É claro, eu tive essa apresentação tão bacana, que já contou para vocês um pouco sobre a minha vida, meu trabalho, e meus livros também. Tudo isso é matéria para a gente conversar nesse nosso encontro. Eu dou boa noite para vocês e digo que eu gostaria de ter chegado mais cedo para a gente conversar, mas eu estava numa outra conversa, que é uma feira de literatura, que foi muito legal também conversar sobre literatura. Obrigado, eu estou aqui visitando vocês, e se vocês quiserem me dirigir alguma questão, fiquem à vontade, tá bom? Eu respondo. Tá ótimo. Você quer começar com as perguntas ou você quer começar falando? Quer começar com as perguntas deles? Você que sabe. Bem, eu não sei se o meu atraso atrapalha a programação. Se tiver tempo suficiente, eu vou fazer uma fala com esses nossos queridos para dizer para eles que celebrar ciência e tecnologia é um privilégio e é um gesto de sabedoria, porque a ciência é algo que nasceu junto com nós todos. Quando a humanidade começou a se imaginar andando entre outros seres não humanos, disputando território com grandes animais de outras espécies distintas dessa do humano, nós estávamos já fazendo ciência. Quando a gente aprendeu a andar, deslocar, produzir arco, flecha, produzir as primeiras faíscas de fogo, batendo uma pedra na outra, nós estávamos fazendo ciência. Então eu queria contar para vocês que eu acho que a ciência sempre existiu. E não é uma coisa que nasceu na era moderna. Não foi quando nós nos juntamos em cidades que começou a ciência. A ciência sempre existiu. A possibilidade de nós, os seres humanos, conviver com outros seres,
com os peixes, com os pássaros, com os animais terrestres. Isso é ciência. Tudo isso é ciência. Às vezes a gente imagina que ciência é aquilo que você faz num laboratório, né, que você tem que estar fazendo um experimento ali, aí você é um cientista. Fazer ciência é observar a vida, é aprender com a vida e depois aplicar dentro das nossas necessidades aquele aprendizado que a gente teve, aquela observação que a gente teve da vida. Eu tinha sugerido que vocês vissem uns filminhos pequenininhos de 1 minuto, 2 minutos, que tem o título de A Ciência que eu Faço. Eu tinha feito essa sugestão, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa sugestão que eu fiz para Carla, né? Fizemos. Antes de você chegar, viram, assistiram. Então, aquelas pequenas falas minhas sobre a ciência que eu faço é uma constatação de que todos nós fazemos ciência, todos, em qualquer lugar. E eu me lembrei, contando para a Carla, que existe também um outro entendimento de que a ciência não é uma experiência exclusivamente dos humanos, que outros seres também fazem ciência. E eu me lembrei de uma história que é da floresta. É uma história que aconteceu numa visita minha a uma aldeia na floresta amazônica, e eu conhecia já esse homem, esse xamã, né? Ele é um pajé que vive lá dentro da floresta com o povo dele, e por essa razão ele é o responsável pelos remédios. Quando alguém precisa de um médico, é ele que é o médico, lá dentro da floresta. E ele estuda e pesquisa a medicina dentro da floresta. Eu perguntei para ele, para esse senhor, como ele havia descoberto a planta que ele podia fazer o remédio contra a picada de cobra. Uma serpente, não é qualquer uma cobra, não, uma cobra fatal, que se ela picar uma pessoa, em 6 horas a carne da pessoa apodrece, dá gangrena, para de circular o sangue e a pessoa morre. Então eu pensava, na floresta, se acontecer de uma pessoa ser picada por uma serpente dessa, ele está morto, né? Aí ele falou, não, porque nós sabemos qual é a planta que a gente pode usar para curar ele. Eu disse, nossa, e como que você aprendeu sobre essa planta? Ele me disse, eu aprendi observando as formigas. Tem um tipo de formiga que fica aqui no chão, depois sobe o tronco dessa árvore, é uma árvore muito alta, sobe, a árvore grande, sobe até lá em cima, depois pega um tronco daquela árvore, vai, escolhe um lugar e põe uma terra que ela carregou daqui do chão até lá em cima, num lugarzinho lá. Voltam, buscam terra de novo e botam essa terra lá em cima, no tronco daquela árvore. Como se fosse assim, um lugar onde vai brotar uma bromélia, uma das plantas que nascem no galho das árvores. Lá naquele lugar onde as formigas põem a terra, aparece uma plantinha. Aquela plantinha cultivada pelas formigas lá em cima, no galho da árvore, é o remédio que aquele médico da floresta usa para curar picada de cobra venenosa. Olha que maravilha! Quem fez mesmo o ato científico, quem produziu aquele evento de transformação, foram as formigas, em colaboração com uma pessoa que vive dentro da floresta e que teve tempo e humildade de aprender com as formigas.
Ele aprendeu observando as formigas. Muito disso que nós temos hoje, no século XX, como descoberta científica, elas foram resultado da observação de pessoas, olhando os animais, olhando os bichinhos, e aprendendo com eles coisas que eles podiam fazer e que nós, os humanos, só poderíamos aprender com eles. Então, essa ideia de ciência que nós podemos aprender com os bichos, com a natureza, é maravilhoso. Ela vai se repetir em vários eventos que vão ser considerados ciência em algum tempo. Vocês já devem ter escutado a história de que um homem estava soltando pipa, soltando papagaio, e um raio atingiu a pipa e pegou fogo no papagaio dele. Essa observação fez um sujeito chamado Franklin, não é isso? Imaginar a eletricidade. Foi o Benjamin Franklin imaginar a eletricidade. Ô, Carla, a eletricidade é Benjamin Franklin ou foi outro? Oi. Outro inventor. É Franklin, né? É o Franklin, ele, né, ter observado o efeito elétrico da descarga dos raios, né? O para-raio. Então, sempre houve relação direta da observação de nós, os humanos, em relação aos fenômenos da natureza, seja um raio ou uma formiga. Eu queria começar a conversa com vocês falando disso, porque ele revela o meu entendimento do que é ciência. A ciência tem diferentes resultados, diferentes configurações, e que legal que nós estamos conversando sobre isso. Eu gostei muito de saber que existe uma iniciativa. Quando a Carla me convidou para conversar com vocês, eu fiquei apaixonado pela ideia de um quintal da ciência. Achei isso muito bacana e gostaria que tivesse em muitos lugares, que tivesse, por exemplo, aqui na aldeia onde eu moro, um quintal da ciência. Acho que eu vou copiar vocês e vou fazer um aqui. Poxa, nossa senhora. Ué, quem sabe depois da pandemia, tá nos nossos planos conhecer aí vocês, né? Aí na margem, como é que você costuma falar? Na margem esquerda do Rio Doce, do Atu, né? Vamos sim, vai ser muito bacana. A gente faz um passeio juntos. Isso mesmo. Vou levar os meninos para conhecer aí. Então, agora os mediadores, eles têm umas perguntinhas para fazer para você. Pode abrir o microfone. Quem vai começar? A primeira pergunta, acho que é o Henrique, não é? Na primeira pergunta? Ou é a Carla? É o Henrique? É a Carla, né? Então vai, Carla. Então, boa noite. Ailton, você poderia falar um pouco sobre o seu livro, Ideias para o Fim do Mundo? Carlinha, não deu para escutar. O Henrique falou aqui na... Tá Peraí, mano, a garota perguntou que bagulho aqui, cara. Que isso, não é eu? Henrique, o seu microfone está abrindo. Peraí, fecha o seu microfone que a Carlinha vai perguntar. Peraí. Pode, Carlinha, pode. Fala. Posso falar agora? Então, boa noite. Você poderia falar um pouco sobre o seu livro, Ideias para o Fim do Mundo? Para adiar o fim do mundo, perdão. Sim, Carla. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele está agora completando 1 ano e meio. Ele saiu no mês de junho do ano passado, lá na Flip, e me surpreendeu muito a aceitação pública, o tanto de gente que se interessou por ler esse livrinho, inclusive fora do Brasil. Logo no final do ano passado,
a editora que publicou o livro aqui no Brasil, o direito de tradução dele para o francês para uma editora lá na Europa. Depois vendeu também para publicar no Canadá. Canadá, Inglaterra, Itália, Argentina, nossos vizinhos. Todo mundo está lendo esse livrinho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, com muita admiração. Talvez a principal admiração das pessoas seja o fato de esse livrinho carregar as ideias de um povo que costuma publicar livros, que é o povo indígena. Então, assim, uma pessoa indígena publicar um livro que fala sobre o planeta, que fala sobre a vida na Terra, e que faz comentários sobre meio ambiente, sobre cultura, sociedade, e que faz uma crítica à civilização, ele realmente é um livrinho curioso. E fico muito feliz de ser a pessoa que imaginou aquelas ideias, que reuniu aquelas observações, porque assim como aquele médico da floresta olhava as formiguinhas, acompanhava o caminho delas e viu que elas criavam uma planta lá no alto da árvore, eu observei também a sociedade que a gente vive, olhei o sistema de governo, essas coisas que acontecem no mundo todo, e fiz uma crítica que eu reuni nesse livro, que tem ainda um percurso interessante para fazer, porque agora ele foi adotado por muitas escolas e universidades, onde estão debatendo essas ideias, e ele despertou também uma curiosidade muito grande sobre o que a gente meio ambiente. Ele chamou a atenção das pessoas para o fato de que os nossos oceanos, as nossas florestas e a nossa qualidade mesmo do alimento que a gente come precisam ser observados, porque nós estamos estragando a vida na Terra e estragando também a nossa própria saúde, nossa vida. E Ideias para Adiar o Fim do Mundo foi um título muito feliz que me apareceu numa circunstância totalmente imprevisível. Eu tinha que dar o nome para uma conferência que eu ia fazer em Brasília, na Universidade Federal de lá. Ia demorar muito, a conferência ia ser daqui, 40 dias. E eu falei, vou dar um título provisório, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Era como se eu estivesse querendo também adiar aquele compromisso. Vai demorar. Não demorou nada. E acabou sendo uma conferência onde, pela primeira vez, eu falei com os estudantes do mestrado daquela universidade que a ideia de sustentabilidade, dizer que um produto é sustentável, dizer que uma atividade é sustentável, isso era mentira. Na verdade, nenhuma dessas atividades econômicas, nenhuma dessas atividades produtivas que nós fazemos são sustentáveis, porque a gente tira mais da natureza do que a gente dá. E enquanto a gente estiver tirando mais do que a gente dá, é insustentável. Insustentável. Outra coisa interessante, Carla, é que esse livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele ficou como um dispositivo para me fazer pensar para frente. E eu pensei num outro título depois, que é O Amanhã Não Está à Venda, onde eu continuo questionando essas ideias sobre economia, mundo do trabalho, obrigações, direitos, todas essas coisas que acumulam a nossa preocupação no dia a dia, vivendo na cidade ou vivendo na floresta. Onde você vive vai ter sempre esse tipo de preocupação e a necessidade da gente responder a eles. Depois de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, então, eu publiquei O Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil, assuntos relacionados. Não é um livro separado do outro. Daria para juntar todos num livro só. Eu acho que é por isso que ele é bem pequenininho. Agora Obrigada, é o Henrique. Ailton.
Agora é o Henrique, é. Cadê você, Henrique? Tá aí? Caiu? Henrique? Tá igual a ele aí. Sim, voltei. O Wi-Fi tinha caído. Para com isso, mano. Então, eu queria saber se o senhor poderia explicar sobre a tradição indígena da oralidade. Que legal, Henrique. Eu, é, eu costumo dizer para o pessoal que quer discutir literatura, livros comigo, eu digo para eles, olha, a minha experiência é de ouvir histórias e contar histórias. Eu venho de uma cultura, de uma tradição que é a oralidade. É diferente do mundo da escrita. Você pode viver a vida inteira transmitindo conhecimento, você pode contar histórias que ninguém conhece, você pode fazer um verdadeiro roteiro de histórias, você pode escrever grandes livros sem pegar uma caneta, só contando história. Que foi assim que eu fiz esses meus livros, falando e alguém gravou, traduziu, transcreveu e virou livro. Eu não me sentei com uma caneta assim na mão para escrever essas histórias. Se eu estivesse escrevendo, eu seria de uma tradição que é considerada culta, de escritores. E até queria contar para você que ontem, ou anteontem, eu tive um presente, ganhei um presente que foi um encontro meu com um grande escritor chamado Mia Couto. O Mia Couto ele é considerado um escritor internacional, um grande escritor, com uma obra muito bem constituída, de livros, de escritos, e ele gostou de aceitar o convite para um encontro meu para falar sobre literatura, e eu achei bacana pessoas de duas experiências diversas. Um que só tem o costume de falar e depois as falas viram um livro, e um que trabalha a escrita pacientemente em outra tradição. Então, basicamente, Henrique, a oralidade é aquele lugar onde grande parte de todo mundo que anda pelo planeta vive nesse lugar da oralidade. O lugar da escrita é muito pequeno. Você sabe que aqui no nosso país sempre teve essas campanhas de alfabetização, né, querendo alfabetizar todo mundo. É a ideia de que você precisa aprender a ler e escrever, que isso está ligado com a ideia de pertencer a uma comunidade, de ser um cidadão, ter cidadania e tal. Ora, os humanos viveram milhares de anos. O máximo que eles faziam era desenhar, desenhavam nas cavernas. E eles são os nossos ancestrais. Eles viveram muito mais do que nós. E eles viveram muito melhor do que nós. Então, essa ideia de que você só está completo quando você sabe ler e escrever é a ideia do mundo da escrita. Mas eu conheço mundos onde as pessoas nunca leram nem escreveram nada e são pessoas com muita sabedoria, igual aquele que pegava formiguinha, que subia na árvore para fazer remédio, como outras observações. Eu contei a história do camarada soltando pipa em um raio, mostrou para ele que aquilo era eletricidade. Ele não precisava escrever para saber disso, bastava ele observar. Então, talvez uma coisa que nos aproxima da ciência de uma maneira mais igualitária, todo mundo pode fazer ciência, é exatamente o entendimento de que tudo que nós fazemos é ciência. Inclusive, viver, ser capaz de escolher o que é bom, um lugar bom para a gente ficar, diante de todos os riscos,
Isso é sabedoria, e sabedoria é ciência. É um outro nome de sabedoria. Agora as três ficaram juntinhas lá no mesma câmera. Agora é a Mariana que vai te perguntar, a menorzinha. Ah, é a Ana? Tá bom, vocês decidem aí, vocês quem vai perguntar. É só abrir o microfone aí. Boa noite, Ailton. Boa noite. Como é a educação nas escolas indígenas? Não deu para escutar, Aninha. Fala de novo. Como é o quê? Como é a educação nas escolas indígenas? Ah, tá. É a Ana que está fazendo a pergunta, né? Isso, Ana Clara. A educação... Ana Clara, legal. Prazer de ver vocês aí. A educação nas escolas indígenas, a gente poderia considerar que é um programa que tem uma linha comum, mas que cada povo tem a sua própria escola. As escolas não são iguais. Os professores de cada povo, preferencialmente, ele tem que ser daquele lugar, daquela aldeia, não pode ser um professor de outro lugar, não. E aqui na minha aldeia, por exemplo, os professores são daqui. Eles nasceram aqui, cresceram aqui, e eles são professores. A escola tem uma espécie assim de padrinho ou madrinha, que é uma pessoa mais velha, que abre os encontros na escola ensinando a língua de cada povo, no caso nosso, a língua Krenak, e ensina também costumes antigos, a história antiga, falando. Não tem livro, falando. Então, as crianças que estão tendo aula também são sobrinhos, neto, filho, primo, é todo mundo parente. Então, dentro daquela sala de aula, todo mundo ali é parente, o professor é tio deles, a professora também é tia, é prima. Então, esses parentes conversam entre si sobre educação. O objetivo é que essas crianças sejam preparadas na aldeia para um dia ir frequentar uma escola lá fora. Depois eles vão ter que frequentar uma escola lá fora. Provavelmente vai ser na sexta, naquilo que era sexta, né? Sexto ano. Ou então vai ser no nono. Mas vai ter uma hora que eles vão ter que ir lá para a escola de fora e eles vão ter que saber matemática, ciência. Eles vão ter que estudar igual vocês. Vai ter que estudar geografia, ciências e tal. Ele vai ter que conhecer as matérias que tem na escola fora para ele ser admitido lá e continuar a estudar. Porque nas nossas aldeias o ensino não alcança ainda o segundo grau e, obviamente, para fazer faculdade ele tem que fazer segundo grau lá fora, tá bom? O que mais que você quer saber sobre a escola? Pergunta, Ana, Mariana. Tem que abrir o microfone aí. Isso. Mariana, Boa agora. Noite. Boa noite, Ailton. O senhor pode falar um pouquinho do seu livro A Vida Não é Útil? Como é que é? Vamos. Falar do livro A Vida Não é Útil, né? Falar do livro A Vida Não é Útil. Pois bem, vocês entenderam que eu falei que quando eu escrevi o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu fiz uma observação e, a partir daquele pensamento, eu consegui depois continuar observando e produzindo ideias. Então, A Vida Não é Útil, ele vem depois que eu publiquei também um outro que tem o título de O Amanhã Não Está à Venda. Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, O Amanhã Não Está à Venda e, finalmente, A Vida Não é Útil. Eu fiquei observando na pandemia, quando estava todo mundo proibido de andar, de circular e tudo, que toda hora os jornais, a televisão, ficava dizendo que as pessoas tinham que ir trabalhar. Tinham que ir trabalhar
o mercado tinha que abrir, o shopping tinha que abrir, a rua tinha que abrir. Mesmo diante do perigo das pessoas pegar um contágio e morrer, os patrões queriam que as pessoas fossem para a rua trabalhar. Eu observei aquilo e pensei, que mania! Eles querem que uma pessoa saia para trabalhar e se ele pegar o Covid e morrer, não tem problema nenhum. A vida, então, está nesses termos, a vida não vale nada, a vida ficou inútil. Aí eu comecei a pensar sobre esse sentido da vida como uma coisa útil e me lembrei que uma lâmpada, por exemplo, quando você compra uma lâmpada, o pessoal do armazém te vende a lâmpada, ele sabe que daqui a uns 3 meses ela vai queimar. É por isso que a gente sabe que lâmpada queima. A nossa vida não é uma mercadoria, a nossa vida não é um produto que compra e vende, a nossa vida é sagrada. O dom da vida é maravilhoso. A gente não pode deixar o tempo da nossa existência ser calculado como se a gente fosse uma vida útil, uma coisa útil, uma utilidade. Viver não é ser útil. Viver é uma experiência maravilhosa, indescritível. Quando eu disse no título do livro, a vida não é útil, eu estava chamando a atenção para aquelas pessoas que acham que podem separar a sua vida entre o tempo do trabalho, quando estiverem já de idade, vão se aposentar para descansar. Ora, a pessoa deveria pensar isso desde sempre. Vocês que são criança, vocês têm que entender que a vida de vocês é agora. A maravilha da vida é agora, não é quando vocês forem velhos. Não é quando você se aposentar com 50 anos. Aí eu fiz um comentário dizendo que a política, o governo, ele acha que as pessoas vão passar a vida inteira trabalhando e depois, quando eles estiverem de idade e doente, eles vão ficar à toa, mas sem nenhum sentido, porque agora eles já estão velhos, algum doente. E no caso daqui do nosso país, eles estavam discutindo a previdência, discutindo como que iam fazer a aposentadoria das pessoas. O ano passado, eles diziam que iam aposentar as pessoas com 70 anos, outros que iam aposentar as pessoas com 80 anos. Eu falei, bom, então eles vão aposentar as pessoas depois que eles já morreram. A vida não é útil. Desse jeito, não. Então, o livrinho A Vida Não É Útil, ele critica o modo de vida comercial, né? O modo de vida que acha que o trabalho é a única coisa que tem valor e não põe a vida como o principal valor. O principal valor é a vida, depois as outras coisas, inclusive o trabalho. Mas primeiro a gente tem que estar vivo e ter um sentimento de gratidão pela vida. Se tem alguma coisa que a gente pode adorar é a vida, as outras coisas não. Ótimo, maravilha. Aqui, ó, eu estava até mostrando, ó, o meu exemplar aqui, ó, levou, por conta da pandemia, levou 43 dias para chegar. Eu já achava que não ia receber por causa da pandemia, os Correios entraram em greve, ó, mas está aqui, já li, maravilhoso. Legal. Uhum. Indico para todo mundo, muito bom, maravilhoso. E vocês querem fazer mais alguma pergunta, meninas, meninos? Não? Ailton, tem só um comentário aqui que antes de você chegar, eu estava falando sobre uma matéria que saiu dia 30 na BBC de um cientista, um neurocientista francês, que trouxe uma pesquisa que ele fez, né? E ele, em vários países aí socioeconomicamente estáveis, e ele chegou à conclusão de que pela primeira vez o QI, né, das crianças, dos filhos, estavam ficando menores do que o dos pais. E aí tem um comentário aqui de uma pessoa aqui que está acompanhando, a Fernanda, ela está acompanhando aqui a nossa live, e ela diz o seguinte, ó,
Eu vi essa matéria, as crianças devem usar a tecnologia com orientação, mas como se os adultos também não sabem usá-la. Estamos todos muito viciados no celular, TV, videogame, mas cada vez mais estamos tomando consciência disso. E ela diz, precisamos mudar o nosso comportamento, só que agora na pandemia está muito difícil se desvencilhar das telas e do contato visual, porque nós estávamos, antes de você chegar, comentando justamente isso. Essa pesquisa, ela trouxe dados de quanto tempo as crianças, né, na idade da Mariana, da Ana Clara, do Henrique, da Carlinha, meu filho também, que está com 16 anos, o quanto tempo eles estão passando com essas novas tecnologias e deixando de interagir com os pais, deixando de curtir música, curtir as artes, curtir outras coisas, né? Usando o vocabulário deles, né? De curtir. E o quanto isso tem sido desastroso para o crescimento e desenvolvimento, né? E aí, como o nosso tema fala sobre isso, um pouco sobre isso, sobre essa inteligência artificial, né? E você podia comentar alguma coisa para a gente sobre esse comentário que a Fernanda fez aqui, que está nos acompanhando? Essa influência dessas novas tecnologias. Obrigado, Fernanda, né, que trouxe esse comentário, essa observação. Nesse período que nós estamos vivendo a pandemia no mundo inteiro, tem uma tendência do mundo dos adultos que tiveram que parar, observar e fazer avaliação do mundo da infância. Esse mundo dos adultos, que parece que está preocupado com o processo cognitivo, né, das crianças, com o desempenho das crianças em pensar, que é isso que tem a ver, tem a ver com QI, né? Quociente de inteligência, né? Ora, se os adultos estão observando que mudou o QI das crianças em relação ao mundo dos adultos, a primeira observação é que os adultos pararam e como a gente estava falando aqui, observação é ciência, os adultos pararam e observaram as crianças e notaram que eles estão diferentes. Você está ouvindo? 1, 2, 3. Oi, áudio. Então, teve uma hora que falhou aí, Ailton. Quando você estava falando dos pais, deu uma falhada. Quando você estava falando dos pais. Obrigado. O mundo dos adultos parou na pandemia e observou as crianças. Os pais observaram as crianças. E houve essa observação de que eles estão aprendendo menos agora do que eles aprendiam antes. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, ele é um tempo excepcional, ele não é uma rotina. Nós estamos todos passando por uma experiência traumática, que é essa pandemia. E talvez seja muito exagerado querer concluir que as crianças estão mudando tanto assim, mais do que mudariam se não tivesse a pandemia. Eu espero que estejam enganados e que quando a gente escapar dessa pandemia, a gente vai voltar todo mundo a algum grau de capacidade sobre a experiência de conhecimento, de saber. Eu sempre fiquei em dúvida com relação a essa coisa de QI. Eu sempre achei que essa coisa de estabelecer um método para medir inteligência era uma coisa extremamente artificial e que com seres humanos a gente deveria considerar outras ponderáveis. Com seres humanos existe o espírito, os seres humanos têm sensibilidade, os seres humanos têm afeto.
Alguns anos atrás, houve estudos que deu valor ao que chama inteligência emocional. Inteligência emocional não é QI. Inteligência emocional é outra coisa, diferente de quociente de inteligência. Então, tem um pouco de exagero em tudo isso. Eu não vou dizer que é uma fake news, mas eu vou dizer que é um exagero. Um ano observando comportamento de criança não é tempo suficiente para concluir nada. Nem se as crianças são mais inteligentes ou se as crianças estão menos inteligentes. De qualquer maneira, o tempo que uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos dedica a ficar mexendo em aparelhinhos tipo celular e outros joguinhos é um tempo que deveria ser limitado mesmo. Não podia ser o babá da criança. O que nós estamos vendo é que muitas famílias agora dão a mamadeira para o neném e um aplicativo, um celular. E o neném tem hora que ele esquece de, em vez dele mamar a mamadeira, ele mama no celular. Isso é uma piada. Crianças que já estão mamando no celular. Verdade, Ailton. É o primeiro, em vez de dar mamadeira, vai com o celular, tá certo. Alguém tem, deixa eu ver se tenho mais alguma pergunta aqui. Vocês têm alguma pergunta para fazer para o Ailton ainda? Ailton, eu posso te fazer uma? Não. Eu posso te fazer uma, Ailton, para a gente encerrar? Posso te fazer uma? Para não perder. Claro que sim. Para não perder a oportunidade. Como é que você vê essa inserção dessas modernas tecnologias nos jovens indígenas? Assim, como que o que você pensa sobre isso, assim? Porque as culturas são bem diferentes, né? Como a gente falou aqui no início, né? Mas a gente tem visto muitos jovens, né? Dentro dessa questão desse mundo aí, se a gente pudesse dizer, desse outro mundo aí, que é esse mundo virtual, digital, tecnológico, né? E a gente tem observado bastante jovens, né? Muitos jovens indígenas, né? Como que você vê isso? Como que você pensa isso? Eu observo com curiosidade e admiração. A internet não é uma coisa muito antiga. Eu conheci a internet, eu já estava com mais de 40 anos. Eu acho que você também, Carla. Quando você conheceu a internet, você não era criança. Então, nós também fomos afetados por essas novas tecnologias, por esses aparelhos todos, e a gente arrumou uma maneira de integrar isso no nosso mundo. Está integrado no nosso mundo. E quando nós ficamos perguntando o que vai acontecer quando essa tecnologia chegar para as crianças ou chegar para o povo indígena que vive na floresta, nas suas diferentes culturas, nós estamos, na verdade, querendo antecipar uma coisa que ainda não aconteceu. E que, quando acontecer, ela vai ser resolvida. Eu não tenho preocupação excessiva com isso. Eu não vou proibir ninguém de conhecer tecnologia. Inclusive porque tecnologia é alguma coisa que a gente inventa. A gente inventa. A gente falou, né? Ciência, todo mundo faz ciência. E quando a internet ainda era uma coisa só urbana, só tinha internet na cidade, no campo não tinha. Na Amazônia, nem pensar. Claro que não. Aí eu fui convidado pelo Ministério da Cultura, naquela época, no tempo que Gilberto Gil era ministro da Cultura, eu fui convidado para avaliar um projeto de estender conexão com a internet para as aldeias indígenas na Amazônia. Isso foi em 2005, 15 anos atrás.
Eu ajudei a elaborar a proposta e eu fui para a floresta implantar os pontos de cultura nas aldeias indígenas. Se vocês procurar no Google depois, vocês vão lá e põem assim, pontos de cultura indígena na Amazônia, vocês vão me ver lá, botando a internet nas aldeias. Isso é para mostrar a minha opinião sobre o assunto de tecnologia, ciência. Eu não tenho preconceito contra o conhecimento. E a tecnologia é uma expressão disso. Ela só precisa ser administrada com responsabilidade. A tecnologia está aqui para nos servir. A gente tem que ter inteligência, sabedoria, determinação e fazer o uso da tecnologia para o nosso bem. Tá ótimo. Muito obrigada, Ailton. Essa palestra, essa entrevista que você fez, essa live que você fez com o Miyakoto tá no YouTube? Tá disponível no YouTube para a gente assistir? Eu espero que sim. Eu vou procurar e passo para vocês. Tá. Porque ela aconteceu num ambiente... Ela aconteceu num ambiente virtual que é a Feira do Livro de Araxá. É uma feira literária muito bacana e, como é virtual, cada um está no seu país, né? Ele está lá em Moçambique e eu estava aqui no Brasil. Mas parecia que a gente estava na Feira do Livro em Araxá. Eu vou procurar e vou passar para vocês, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Vocês querem falar alguma coisa? Querem se despedir do Ailton? Querem falar alguma coisa com ele ainda? Ana, Mariana, Henrique, Carlinha saiu. Não. A Carla tá aqui. Tá aí? Tá. Também. Tá bom. Então tá bom, então. Ailton, você quer fazer as suas considerações finais? Quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria agradecer o convite de vocês para visitar o Quintal da Ciência e dizer que no futuro a gente continua conversando para a gente ver se a gente descobre coisas melhores para fazer com ciência e tecnologia, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Olha, a gente Um abraço para todos. Te agradecer muito, Ailton. Muita gratidão por você ter aceito o convite. A gente sabe que a sua agenda é cheia, né? E você tirar um tempinho para conversar conosco, para estar dentro do nosso quintal, falando de ciência. Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Nós estamos muito gratos. Qual é esse livro aí? A Alma que Caiu do Corpo. É isso? Isso. André? É muito legal. Tá ótimo. Mais uma dica de livro aí, ó. E essa é a história em quadrinho. Ó. Que interessante muito aí, legal. crianças. Depois vocês procuram alguma coisa dele na internet, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Muito obrigada. Boa Gratidão. noite. Boa noite. Ereré. Ereré. Tchau. Ereré. Boa noite a todos. Viva!